Graça e paz, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem fala aqui é o pastor Fabrício Miranda. Hoje, dia 8 de maio de 2020, continuamos com as nossas séries de reflexões sobre a palavra de Deus. Hoje nós leremos o Salmo 46, salmo extremamente conhecido, uma canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está no nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso manancial, estaremos lendo: é preciso calar para sabermos que Ele sempre é. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Muito se anunciou sobre Deus. A história do cristianismo tem mais de 2000 anos e nesse tempo foram pronunciadas muitas palavras para dizer quem Deus é, como Ele age, qual é a vontade dEle, quem Ele não é e o que Ele não quer e o que Ele não faz. O que se buscou ininterruptamente foi conhecer Deus. Buscou-se conhecê-lo para compreendê-lo. E dessa forma, houve uma tentativa de dominá-lo no conceito do saber humano. A questão é que a nossa razão não é suficiente para suportar sua glória. Deus se revelou a nós para que saibamos o necessário sobre ele, sobre a sua vontade e sobre a sua pessoa. No entanto, sua revelação não significa que possuímos o saber total sobre ele. Talvez então seja importante silenciar, calar as especulações, as teorias, os conceitos, para assim podermos ver quem ele é, por ele mesmo. Como diz o salmista, é calando que sabemos, é silenciando que podemos entender. É no silêncio que nos permite percebê-lo. Deus se revela quando nossas especulações se esvaem. E assim, a sua excelência se manifesta. Deus, então, passa a ser não saber, mas uma presença, um refúgio. Deus é um Deus que quer que conheçamos Ele. O profeta do Antigo Testamento diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus é um Deus, como tenho dito sempre, Deus é um Deus de relacionamento. Por isso, às vezes a gente precisa se calar. Às vezes a gente precisa falar menos e ouvir mais a voz de Deus. Deus se manifesta até nós através da sua palavra, que lemos aqui no Salmo 46. É a forma de Deus se manifestar ao ser humano através da sua palavra. Para você entender o que Deus quer falar a você, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. E o fato é que Deus quer falar conosco. Deus tem prazer em conversar conosco. Por isso, é o tempo da gente falar menos
brigar menos, discutir menos, silenciar e ouvir a voz de Deus. Temos notícias de todos os lados, temos muitas informações, mas pouquíssimo conhecimento. Muito conhecemos na forma teórica de Deus, pouquíssimo na forma prática. Por isso o desafio de Deus para você é que você conheça Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você busque o Senhor e tenha relacionamento com Ele, através da leitura da Bíblia e da oração, e creia que Deus vai falar com você. Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus.